Estamos de volta com o programa Conexão, hoje falando do e-commerce. Mas antes de entrar no nosso assunto de hoje, antes de voltar para o assunto, eu quero lembrar para você que esse programa só é possível graças à sua colaboração. Entre em contato com a gente pelo DDD 41 8401 0909 e faça você também parte da família Evangelizar. Voltando ao assunto vendas e compras pela internet, com o professor doutor da Universidade Estadual de Maringá, professor Joilson Dias, vamos falar então dos dispositivos móveis, né? A gente vê crescer, até foram reveladas pesquisas que mais de 50% dessas compras feitas no e-commerce no Brasil foram realizadas através de iPad, iPhone e smartphone. Isso revela uma tendência? Sem dúvida nenhuma. Esse é um mecanismo que atende duas classes importantes da economia, que é a classe A, B e C. A classe A e B, por ser um segundo mecanismo, terceiro às vezes, mas que faz parte natural. Você ter um mecanismo desse, os jovens ter um mecanismo desse com acesso à internet, é coisa quase que imperativa da classe A e B. E o profissional liberal, as pessoas em geral, né, tem também esses mecanismos dispositivos com acesso à internet contínua. E a classe C, ela tem uma vantagem porque na classe C, elas estão em locais com difícil acesso à internet, certo. Entendeu? Em regiões com difícil acesso à internet às vezes. Mas esse mecanismo telefone móvel, que a gente chama, com acesso à internet, é muito mais fácil de ser feito via operadoras. Do sinal, né? Do sinal, por causa do sinal. E esse acesso à internet também está dando essa classe, em nossa grande parte, ou seja, é quase que um projeto deles adquirirem, ainda que não seja um smartphone de alta qualidade, mas de baixa qualidade, ou que permite eles fazendo as duas fases, ou seja, conversarem com o telefone móvel e, ao mesmo tempo, acessar a internet. Então, esse mecanismo móvel ele cresceu e está sendo amplamente utilizado em função dessas duas facilidades. Uma numa classe social por ser quase que um produto necessário para a classe A e B, né? Você não vive mais sem ele, e a classe C por esse acesso, por permitir também esse acesso à internet, ou seja. E a gente vê isso num programa, inclusive, de governo. O governo tem muita preocupação desse acesso à internet, de seja barateado e seja mesmo feito por um mecanismo de móvel, porque permite mais regiões, mais pessoas à distância terem acesso à internet. Então isso virou quase que um programa de governo. E hoje, virou não, quase não, virou um programa de governo, onde facilidades ao acesso, barateamento dos smartphones é uma política governamental. Ou seja, para que todo mundo tenha acesso, não só a classe C e B, mas a classe C, D, E, todos aqueles. Né? E o que significa esse acesso? A aquisição do mecanismo móvel, como todos esses tipos, iPads, iPhones, etc., esses mecanismos tablets, etc. É exatamente isso, para permitir você ter acesso à internet de forma mais fácil. E acaba comprando também, né? Exatamente. Não tem jeito, né? Já vira um comércio. Já vira Ou seja, comércio. a simples venda disso já é um e-commerce. E falando de incentivo, programa de governo, nesses incentivos, a gente escuta falar da internet 4G, que é quase algo que vai acontecer. Estão falando que vai acontecer até a Copa de 2014, né? Quase uma exigência aí. Isso pode melhorar as vendas no e-commerce? O que pode contribuir essa internet 4G? Sem dúvida nenhuma que mecanismo de comunicação é essencial para esse e-commerce, para funcionamento, para você levar pessoas a acessarem com mais velocidade, com mais facilidade, com mais segurança. A 4G no Brasil, o Brasil passou algumas fases, como os chamados grandes backbones, ou seja, ligações de norte e sul do Brasil, leste a oeste, de grandes highways de comunicação, de internet. Né? O Brasil está fazendo isso agora. Existem vários projetos do governo nessa área visando isso. Vai desde uma simples chegada até a tomada, que é uma talvez que mais promissora que tem, que é todo mundo que tem energia elétrica em casa, ter acesso à internet com uma simples plug, né, que separa o sinal da internet do sinal da energia elétrica. Então, esse é um mecanismo. Então, isso facilitaria o acesso para todo mundo nas suas residências e ter isso. E a outra, sem dúvida nenhuma, é comunicação wireless, que é o 4G, que você permite maior segurança. Só que o projeto do governo, infelizmente, ele tem uma série de etapas. A primeira etapa, infelizmente, vai cobrir só as grandes capitais, algumas regiões que vão ter a Copa do Mundo. Então, até a Copa do Mundo, nós vamos em 4G, mas não se iluda, não será todas as cidades, não será a nível nacional. O que o governo quer fazer é uma troca, o que ele fez foi uma troca com as empresas operadoras, no qual o 4G entra nessas regiões, ela libera esse sinal adicional, em troca deles darem acesso a um outro, 2G, nem que for, a distâncias maiores, ou seja, e que cubra áreas maiores. Então, a troca dele foi o seguinte, você tem esse mercado para explorar, mas tem que cumprir determinadas condições para um mercado menos promissor, ou menos lucrativo, entendeu? De fornecimento. Ou seja, ele vai nos ajudar nesse mecanismo de ter a maior quantidade de áreas sendo abrangida
por sistema wireless ou via telefonia móvel, né? E a velocidade também ajuda, né? A velocidade, sem dúvida nenhuma, ajuda. Né? É que você seja menor nessas outras regiões, mas a central, que é a maior demanda, tendo uma 4G, você facilita o tráfego dessas outras. Certo. E qual hoje você avalia a maior dificuldade do e-commerce no Brasil? Sem dúvida nenhuma é a credibilidade, né? Você tem dificuldades. E outra que a gente notou, conversando com empresários em geral, grandes empresários que têm sites que vendem nisso, é que o e-commerce ainda não é um grande ponto de faturamento deles. Certo. Não é o grande lucrativo. Por quê? Você tem uma competitividade tão grande, a competitividade é tão grande na venda na internet, que você tem que fazer determinadas, como assim, promoções para chamar a atenção ao teu produto, à tua empresa, e você acaba tendo, inclusive, prejuízo, porque você só vende aquele produto que você faz promoção e ninguém mais compra. É bom para o consumidor. Ele acaba sempre comprando um produto, às vezes até abaixo de preço, às vezes você tem lançado, principalmente esses sites de compra, né? Que você é organizado conjunto, de grupos né? De compra, que onde você nota que sempre de produto tem um grande desconto. Certo. Por quê? Isso quer dizer que o empresário, para entrar, está fazendo isso como marketing, promovendo seu nome. A gente em conversa com esse pessoal, eles notaram o seguinte: olha, nós economizamos em aluguel, em energia, só né? Cobramos às vezes do cliente o transporte, ou seja, você cobre isso, mas o preço às vezes não é condizente, às vezes você tem que fazer preços, e para vender você tem que realmente ser extremamente agressivo. Então o e-comércio, ele nos grandes, sofre algumas restrições de oferta de produtos. Mas, sem dúvida nenhuma, pelo crescimento dele, pelo volume, é um mercado que ele tem atendido as empresas nesse quesito de... certamente vai se estabilizar um preço que permite todos os grandes empresários ganhar. Então, ele tem essa primeira restrição. E, sem dúvida nenhuma, a maior restrição de todas é com relação à segurança. Então, o brasileiro ainda tem receio em relação a isso. Ainda você nota que as compras são pequenos volumes, você não faz disso também. E os tipos de produto, segunda restrição, os tipos de produto. Você não pode comprar generalizado. A maior venda, sem dúvida nenhuma, para nós, a maior venda nossa, que você faz no dia a dia das empresas, é relacionada à alimentação. Sim. A alimentação ainda é compra de supermercado. Entendeu? Eu experimentei fazer compra em supermercado via internet, tive essa experiência de fazer compras, né? E deixar já a cesta pronta, ou seja, para chegar só, quero fazer hoje, eles me entregarem em casa. Mas essa venda, a gente nota experiências sendo feitas. Pensa, o grande volume nosso é alimentação, né? Ainda nós vamos ver isso um pouco mais lento. Alguns projetos promissores, como tem na Inglaterra, que a gente andou estudando, que viu que famílias já se adequaram na região, mas também tem confiança, ou seja, o que vai ser entregue para você, né? Um tomate, uma alface, ainda vai ser um pouco complicado, né? A escolha de o que você comer. Então, mas, sem dúvida, quando nós atingimos, então o comércio vai crescer, tem toda essa área ainda para crescer, ainda de e-commerce. Então, a gente vê isso como promissor. Mas já temos grandes empresas no mercado fazendo experiência de venda de supermercados via internet. Então, sem dúvida nenhuma, é um crescimento promissor. Tem que experimentar, né? Tem que experimentar. Mas ainda é reticente, né? Você não tem comercial. Ninguém faz compras assim, não é o produto que compra não é que a gente compra no dia a dia. Certo. E agora me fala, quais são os produtos mais comprados no Brasil? Sem dúvida nenhuma, são os eletrônicos no Brasil, né? Se você pegar aí na faixa de todos os mecanismos, desde celulares a computadores, entendeu? Seguidos os eletrodomésticos, né? O chamado eletroportáteis também. Você tem essa venda muito intensa disso, né? Que vai desde televisores, geladeiras e até split, ar-condicionados, etc., né? Então, você tem isso, livros, e começou um segmento interessante que não era parte na época, quando a gente começou a pensar em internet, que seria possível, que é roupas. Vestuário, né? Em geral começou. Então, o vestuário começou a crescer. Né? Então, calçados e vestuário começou a crescer nesse mercado. Acessórios, né? São especial acessórios femininos, vem crescendo muito. Então, nós estamos vendo esse mercado, interessante. De vez em quando surge um produto. Alguém coloca um produto, por exemplo, ninguém pensava em vestuário e hoje é padrão. Daí a preocupação do governo, para poder dinamizar essas vendas, é em padronizar tamanhos, ou seja, criar uma medida para o brasileiro. Sim. E que todo mundo falar que aquele número 42 é 42 e 2 para todo mundo. O Brasil tem uma dificuldade com isso mesmo, muito interessante. Nos Estados Unidos, quando você compra em site americano, já tive a oportunidade, eles têm assim, muitas medidas e essa medida aparece, então a medida média de quadril, né, busto e, né, então medida média. Então você é um 48, então você sabe, você se mede, então você entra. Então aqui no Brasil tem essa dificuldade mesmo.
Por exemplo, eu consigo comprar roupas nos Estados Unidos, quando a gente viaja para lá, a gente tem ou quando eu morei lá, a gente fazia essas compras. Eu sei exatamente a minha roupa, a medida e o tamanho, eu não preciso fazer mais nada. É comprar e servir, acabou. Por quê? Porque isso é um padrão que ninguém pode fazer. Não muda. É rígido, entendeu? Aqui no Brasil é complicado, né? E para a gente finalizar, que esse é um assunto assim muito interessante, qual que é a expectativa para 2013 do e-commerce? O que está se esperando nesse ano? 2013, sem dúvida nenhuma, tem todos esses programas de crescimento. A gente está vendo um consumidor ávido por fazer compras via internet. É algo que está se popularizando. Eu vejo para 2013, já nisso, que nós começamos a pensar em compras, vai surgir produtos diferenciados, né? A gente começou com livros, por causa do grande internacional, depois eletrônicos, e nós vamos ver mecanismos de maior segurança, bancos entrando muito forte nisso aí, e assegurando suas compras. Já começaram a oferecer vários tipos de cartões que assegura a tua compra, que você, se não acontecer, ele se devolve o dinheiro, garante a compra. Então, nós vamos ver isso, vamos ver empresas, uma maior quantidade de empresas desse tipo de moeda digital, que assegura a tua compra também. Segurança em especial, empresas com segurança, ou seja, protocolo de segurança, que permite você ter essa tranquilidade de comprar e poder receber teu produto, ou assegurar que recebe teu produto dentro da qualidade. E mudanças de legislação que já estão sendo implementadas, ou seja, de tal forma que você assegure a devolução do produto, caso não tendo tudo aquilo que está descrito no site, ou seja, nessa forma eu vejo. A perspectiva é muito boa, projeções de crescimento normalmente na ordem de 20%, 25%, até 30%. Em alguns locais, eles falam que essa dinamização das comunicações e barateamento, que é a tendência do governo, é ampliar cada vez maior isso aí. Então, isso eu vejo assim como bastante promissor. É um mercado em crescimento. O pessoal fala que existe alguma limitação. Em alguns sites especializados colocam que falta de pessoal, né? Altamente qualificado, que demanda, então, para você ter esse gerenciamento. Então, nós estamos começando a ver, inclusive, algumas empresas saindo dos grandes centros de São Paulo para buscar mão de obra no interior. A gente vê algumas empresas migrando para regiões diferentes, para exatamente buscar essa mão de obra dessa forma. Então, nós estamos vendo esse mercado como extremamente promissor. Eu acho assim, você tem uma combinação ideal, comunicação que reduz custos de tudo, diversidade de produtos, que é o que mais satisfaz o consumidor, poder escolher de preço, que é outra coisa extremamente importante, entendeu? E daí só falta essa questão de segurança, que eu acho que é uma grande etapa a ser vencida. Bom, gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no nosso estúdio por conversar com a gente. A disposto, sempre obrigado por tudo. Obrigada. Bom, o programa Conexão fica por aqui e nós voltamos numa próxima edição. Até logo!